Então, hoje vamos dar início à terceira parte da série Planeta Terra, um ser em redenção. Nós já tivemos a introdução, tivemos o reino mineral e hoje vamos ver o reino vegetal, que é um reino que desenvolve a sensibilidade. E como o reino vegetal desenvolve sensibilidade, nós vamos hoje ter contato com algumas mensagens e com algumas manifestações de videntes, porque através dos videntes, através do lado espiritual da vida, as árvores podem se comunicar conosco e nós temos um certo contato com elas. De forma que vamos ver um pouco o umbu. Umbu, ou umbuzeiro, como se chama no Brasil. O umbu é uma árvore nativa da América do Sul. Ela é comestível para os animais, ela serve de ração para os animais e serve também para fazer alguns medicamentos que o reino humano pode usufruir delas. E o umbu, através de um vidente, o umbu fala conosco, se exprime, se expressa. E ele diz que a dor que cada árvore sente, porque tendo sensibilidade, sente dor. O reino vegetal não tem mente, mas tem sensibilidade. Então o umbu nos diz que a dor que cada árvore sente reflete em todas as árvores. E a dor da árvore não é tanto pelo sofrimento da dor, porque ela, como reino vegetal, como parte do reino vegetal, ela tem a consciência de que deve se sacrificar, tanto pelo reino animal, quanto pelo reino humano, servindo de alimento para o reino animal e para o reino humano. Isso é a consciência do reino vegetal. Mas ela sente dor não é porque deve se doar como alimento. Ela sente dor é pela falta de amor da humanidade no ato de lidar com ela, no ato de cortá-la, por exemplo, no ato de colher as verduras. O reino sente esta dor pela falta de amor, que não retorna a ele quando ele se doa. Então veja que nós teríamos muito que aprender com esse reino em matéria de sensibilidade e de amor. E o umbu diz também que o relacionamento que o reino vegetal tem com os indígenas, não sente a mesma falta de amor. É só quando lida com o homem branco, lida com a raça branca. Quando lida com os indígenas, eles sentem um outro tratamento. Muito interessante essa observação. Bem, o reino vegetal é o que tem mais capacidade para receber a luz do sol. E as plantas crescem em direção ao sol, as árvores crescem em direção ao alto, e tudo isso representa para nós é um exemplo de doação e de união com o mais alto. Mas vamos um pouquinho ver o que diz o umbu, que é muito característico e muito típico desse amor vegetal. E esta comunicação a respeito do que diz o umbu, isso foi captado por um monge da Ordem Graça e Misericórdia, que também é vidente, e que tem muita relação com os reinos com os reinos naturais. É um vidente de aurora. Ele diz o seguinte, o umbu, através dele, diz o seguinte: cada árvore derrubada, cada floresta dizimada faz latejar esse núcleo de dor
em cada árvore da terra. E o que mais faz latejar o nosso núcleo de dor não é a árvore derrubada em si, uma vez que o nosso código de existência prevê o sacrifício pelos reinos humano e animal, quando somos cortados, como o reino vegetal. O que nos dá sofrimento é a falta de amor com que somos tratados, é a falta de amor quando tudo isso é feito. E o Umbu continua fazendo as seguintes revelações. Saiba que numa floresta isolada, um ser vegetal alcança a evolução daquilo que é previsto no campo evolutivo para ele, na lei evolutiva para ele. No entanto, quando a floresta tem contato com a energia da atenção e do amor humano, esse arquétipo vegetal tende a desenvolver além daquilo que a evolução prevê. Então veja, assim como ele sente dor quando é tratado mal, quando é tratado com desinteresse, quando é tratado com frieza, ele sente, não é? Ele sente que evolui mais quando é tratado com amor. E isto é o sentimento de uma floresta, porque uma floresta, sendo um conjunto de vegetais, um conjunto de árvores, uma floresta tem também um sentimento coletivo. Isso é revelado. E é por isso que o reino vegetal guarda uma grande gratidão pelos indígenas, porque os indígenas têm uma outra forma de tratá-los. Os indígenas têm mais união com eles. Isto é muito interessante a gente saber. E uma vidente escocesa, Dorothy Maclean, muito conhecida pelos seus livros internacionalmente publicados, Dorothy Maclean teve vários contatos com um cipreste da Califórnia, que é um tipo de cipreste muito típico da Califórnia. E esse cipreste revelou o seguinte, que eles são habitantes de espaços grandiosos. Um cipreste gosta de estar exposto ao vento, gosta de estar exposto à luz, e que os homens usam os ciprestes para fazer cercas. E quando colocam os ciprestes um ao lado do outro, tolhem esse crescimento, tolhem esta coisa natural do cipreste de crescer, de se ampliar, de ficar de ficar magnífico, como diz a vidente. Tolhe o cipreste de ter esta magnificência grupal, porque se fossem ciprestes isolados, não fazendo cerca, que eles seriam muito mais amplos e que se realizariam muito mais como árvore. E o cipreste ainda canalizou, através de Dorothy Maclean, que nós, do mundo das plantas, temos o nosso padrão e destino, que é traçado pelos tempos, através dos tempos. E achamos muito errado que nós não possamos existir devido à intromissão da humanidade. Veja a consciência do cipreste. E apesar de tudo isso, ele cresce, fica o mais bonito possível, o mais belo possível, não? Mas sabendo que o homem o está sacrificando um pouco. E ele diz que para muitos ciprestes é possível apenas sonhar com aquele espaço que ele gostaria de ter, não é? E que sonhar que ele está se manifestando em toda a sua plenitude. Bem, e o cipreste continua dizendo o seguinte, que a humanidade
está cada vez mais no controle das florestas do mundo e que começa a compreender que as florestas são necessárias. Parece que estamos compreendendo isto, segundo Ciprestes. Porém, ele diz, as razões econômicas, tolas em seu manejo, sem consciência alguma das necessidades do planeta, começa a dizimar as florestas. E que deveriam cobrir muito mais áreas, deveriam ser deixadas livres para cobrir mais áreas, porque um dia teremos essa impressão de que as florestas estarão fazendo falta numa certa proporção. E ele diz que nós mostramos muita ignorância em relação ao propósito das árvores e a sua canalização de forças. O Cipreste diz que nós desconhecemos que uma árvore, quando vai para o alto, ela se torna uma condutora de energia do alto. Então, se um cipreste ou se uma sequoia, uma árvore que tende a crescer, ser muito alta, se deixam essa árvore crescer, ela se torna um canal de energia do alto. Ela tem esta consciência, ela tem a consciência de que ela atrai energia do alto e transmite a energia do alto. À medida que essa energia vai descendo, vai se expandindo pelos galhos, pelas flores, pelas folhas, e ela desce, penetra nas raízes, energia do alto, penetra até as raízes, e essas raízes vão dando à terra uma nova vida. Então essas árvores muito altas, elas captam a energia do alto e transmitem isso até o solo. E o solo muda com isso, o solo vai ficando fértil, a terra vai deixando de ficar árida, etc. Mas ele diz também que se nós tivéssemos uma consciência melhor sobre isso, não é? Se nós estivéssemos fazendo a nossa parte, que eles poderiam ajudar muito com a sua consciência na recuperação do planeta quando chegar o momento disto acontecer. E que nós teríamos muitas forças a passar através das árvores grandiosas, tanto forças para a Terra quanto forças para o ambiente. Mas o Cipreste acaba dizendo que eles acreditam, todos eles acreditam, que o Todo-Poderoso, que a natureza, que a força da natureza, saberá como lidar com tudo isso e saberá como conduzir esse destino e o destino do reino vegetal em conjunto com o destino do reino humano. E quanto à castanheira da Índia, que também foi canalizada por Dorothy McLean, a castanheira da Índia manifesta o seguinte: embora os seres humanos dominem a Terra e tenham planejado jardins, muitos jardins são admiravelmente bem cuidados. Mas a castanheira da Índia, que é plantada nos jardins pelo homem, diz que os jardins são muito bonitos, muito harmoniosos, mas que quando se faz um jardim, não se pensa que as plantas têm uma consciência e que, através dos reinos, a divindade também se manifesta. E que nós temos jardins muito lindos, mas temos que deixar as áreas agrestes. É justo, diz a castanheira da Índia, que o homem faça jardins, faça esses desenhos artificiais com o jardim como ele gosta, mas que devia deixar em paz algumas áreas agrestes, porque não importa que as áreas sejam áridas, algumas áreas devem ser áridas, porque há muitas plantas que têm que se manifestar em lugares áridos, são outros tipos de planta.
E isto ali, numa área árida, numa área que tem plantas naturais, as plantas que nascem ali, aquilo tem uma harmonia em si, aquilo apresenta um aspecto que o homem tende a não compreender muito. Mas a castanheira da Índia diz que lá, onde Dorothy McLean trata dessas plantas, ou tratava dessas plantas, é ali que eles esperam criar um belo jardim, embora seja tratado pelo homem, embora seja planejado pelo homem, que as castanheiras da Índia vão colaborar e que criarão um belíssimo jardim. E ela chama atenção para uma árvore cuja fotografia foi publicada em um livro de Dorothy McLean. E disse então que a gente precisa perceber o crescimento fora do comum desta árvore. E o crescimento fora do comum de certas árvores é possível porque os seres que as tratavam tinham uma atitude amorosa para com elas. Então, que estas árvores tinham um crescimento muito maior. E que, quando uma castanheira dessas ficou muito bem tratada e muito viçosa e muito feliz, ela, de repente, foi transplantada, porque queriam levá-la para outro lugar. E então, quando ela chegou no outro lugar, depois de transplantada, ela não continuou a ser tão bonita como ela era. Ela parece que ficou um pouco tolhida no seu desenvolvimento e no desenvolvimento da sua beleza. Isso tudo é muito interessante porque é uma vida, é um reino, é uma parte da natureza com a qual nós não estamos muito habituados, porque nós contatamos a natureza, achamos a natureza bela, mas enquanto estamos tendo uma atitude diante da natureza, a natureza está percebendo isto, a natureza está sentindo e a natureza está recebendo isso com muita gratidão e alegria. E aqui os videntes continuam chamando a atenção o seguinte, que se nós observássemos o desenvolvimento de uma árvore, por exemplo, e acompanhássemos com amor esse desenvolvimento e esse crescimento da árvore se refletiria no nosso interior. E muito nós poderíamos aprender se esse crescimento da árvore, se esse desenvolvimento da árvore refletisse no nosso interior. No nosso interior aconteceria um processo diferente. E diz o vidente que o resultado de nós tratarmos bem e desses vegetais crescerem bem e começarem a se refletir em nosso interior, é que nós ficaremos mais abertos e que nós ficaremos mais interessados, eles dizem, nos mistérios celestiais. Veja que a consciência dessas árvores é bastante evoluída, hein? É bastante inteligente. Agora, nas canalizações de Frei Elias, por exemplo, Maria diz o seguinte a respeito dos vegetais. Os vegetais têm um magnetismo, e é um magnetismo inteligente. Isto é um efeito da energia de segundo raio, que tem muito a ver com o reino vegetal. E Maria diz o seguinte, na canalização de Frei Elias, do dia 25 de maio de 2013, falando dos vegetais e dos cuidados que devemos ter com eles, diz o seguinte, que os vegetais sofrem o ultraje de lhe ser retirada a vida sobre a terra. O reino vegetal sente que a vida lhe é tirada, em vez da vida ser estimulada. Isto é a maioria, não que faz isto, não são todos, há sempre exceções com isto. E como o reino vegetal
é o símbolo da doação, da beleza, porque doar-se corresponde a ele como tarefa. A tarefa dele é se doar ao homem e ao reino animal. E ele poderia se doar muito mais se o homem não se alimentasse de carne. Se o homem não se alimentasse de carne, o vegetal poderia se doar ainda mais. E o reino tem consciência disso. E poderia, então, com a evolução do ser humano, porque deixando de comer carne animal, carne de animais assassinados, passar a comer o elemento vegetal, então este homem teria uma outra sensibilidade, teria um outro refinamento, não é? Teria outra postura também diante da natureza. E São José, que também fala das árvores nas suas mensagens, São José, canalizado por Irmã Lucia, disse no dia 7 de janeiro de 2016 o seguinte, que nós podemos comungar da elevação das árvores e do constante espírito de doação do reino vegetal. Isto é, que nós poderemos comungar considerando essa doação do reino vegetal, que em sua humildade entrega sempre o melhor para Deus, não importando como é tratado ou se não é cuidado. Isto é, o reino vegetal, segundo São José, continua se doando, continua se ofertando a Deus e continua fazendo tudo como está no plano de Deus para ele, apesar de como é tratado e apesar de nem sempre ser bem cuidado. E São José diz que o reino vegetal sabe da vida de si mesmo, sabe que ele está doado a Deus e ao seu plano. E São José diz, contemplem este reino. Isso é, nós devemos fazer contemplação diante do reino vegetal, porque aí vamos descobrir, por meio dele, o vazio em nós. Isto é, São José diz que se nós contemplarmos o reino vegetal, vamos aprender a encontrar aquele vazio em nós, vamos aprender a nos esvaziar de tantos aspectos egóicos. Bom, com tudo isso, o reino vegetal carrega uma cruz, que é a cruz de ser totalmente devastado. Porque à medida que vai se devastando as florestas e à medida que vai se devastando certas áreas do planeta, aquilo é percebido, aquilo é sentido no reino todo. E todo o reino vegetal divide entre si um desastre, como possa ser a destruição de uma floresta. Bom, aqui vamos citar um exemplo de outro aspecto um pouco inconsciente do ser humano, quando começa a extrair petróleo, quando coloca aquelas sondas no fundo do mar para extrair petróleo. E à medida que aquele óleo vai se espalhando, aquele óleo fica na superfície assim do líquido, porque sempre escapa óleo, sempre há acidentes e aquilo fica tudo coberto de óleo. E aquilo não deixa que a luz do sol penetre no fundo do mar. Aqueles petroleiros derramam óleo e aquele óleo fica numa camada por muito tempo, assim, sobre a superfície da água, e isso não deixa passar a luz do sol. E se isso acontece numa extensão muito grande, como aconteceu em certas áreas durante a guerra, enfim, com isso, alguns peixes até ficaram cegos, porque com
a vibração deste óleo e com a falta de sol que não chegava a penetrar até na profundidade de onde eles estavam, certos peixes ficavam cegos. Veja que é muito importante que a gente saiba destas coisas, porque se alguns de nós sabem destas coisas e mudam um pouco o seu sentimento diante deste reino, parece que as coisas mudam um pouco. Os vegetais percebem tudo isso porque os vegetais não têm ainda o elemento mental desenvolvido, não? A mente no vegetal é uma coisa muito embrionária. É um sinal da criação, mas não está desenvolvido. Então, por isso, ele desenvolve muito a sensibilidade. E nós deveríamos também considerar que o vegetal, desenvolvendo essa sensibilidade, nós teríamos que, a uma certa altura, temos uma opção, não? Na nossa alimentação. Na nossa alimentação. E no glossário teosófico, Helena Blavatsky diz algumas coisas a respeito disso. E é muito importante o que ela diz. Ela diz: o regime vegetariano é muito mais apropriado à natureza do homem do que o regime carnívoro. O regime vegetariano é mais puro e sadio, mais nutritivo e mais fortificante. Isto é o contrário do que normalmente se diz. Mas como vem da teosofia, como vem de Blavatsky, não? Isto é bom que se saiba disso. Se saibam, porque isto é uma revelação dentro da ciência normal da Terra. E Blavatsky diz que, graças ao alimento vegetal, se ele for bem dosado e se for um hábito de nós nos alimentarmos de vegetais, não? Nós podemos evitar muitas enfermidades que são estimuladas quando não se é vegetariano, quando se é carnívoro. E nós, como carnívoros, temos muito mais possibilidade de termos reumatismo. E segundo a teosofia, podemos ter mais reumatismo, podemos ter mais apoplexia e podemos ter mais facilmente o câncer. O vegetariano é menos sujeito ao câncer do que o carnívoro. Isso revela a teosofia. E Blavatsky continua a dizer no glossário esotérico que todo o tecido animal, toda a carne animal, conserva certas características do ser animal. A carne mantém essas características do animal, a pele mantém essas características, o sangue mantém essas características. Então, ela aconselha que se nós usarmos um outro tipo de alimento que tenha uma influência menos pesada, que o nosso cérebro e o nosso corpo terá um desenvolvimento diferente. E a linha vegetariana, e não a carnívora, auxilia, a linha vegetariana estimula a intuição e faz com que o cérebro não fique tão pesado, que o cérebro não seja tão concreto. E isto, o carnívoro, terá um desenvolvimento intuitivo muito mais lento e será muito menos intuitivo, em geral, não, do que o vegetariano. E Blavatsky também avisa que a carne, como alimento, incita a bebida. E incita a bebida e incita também a atração carnal. Incita também a atração sensual carnal. De forma que é preciso que a gente saiba de todas estas coisas, porque quando se trabalha
uma evolução diferente, quando se busca outros níveis de consciência, teríamos que saber destas coisas. E a carne é também um elemento que deletério para a nossa condição psíquica. A nossa condição psíquica é muito menos sutil, não? Se nós nos alimentamos de carne e se nós bebemos certas coisas alcoólicas que a carne estimula o seu uso. Bem.